A nossa equipe de reportagem do site Tribuna de Itapetinga, em parceria com Itapetinga.net, do nosso amigo Zé Ferreira, se encontra aqui no Sindicarne, onde nós iremos conversar com o irmão de Ivanildo Almeida Pires, o senhor Rosenildo Almeida Pires. Ele que vai falar com relação a uma questão que vem sendo acompanhada e assistida pela imprensa local, com relação ao acidente que aconteceu com seu irmão no último domingo, dia 10, aonde posteriormente a isto, o Rosenildo Almeida alega que houve uma pressão lá no Hospital Cristo Redentor, para que pudesse ser efetuado um pagamento, um valor de R$10.000, para que o seu irmão pudesse ser atendido. Rosenildo, como é que foi essa história mesmo? Bom dia, César, bom dia, Tainá, bom dia, pessoal do Tribuna. Bem, César, na verdade eu havia chegado de Ilhéus, quando por volta das 9 horas recebi uma ligação de uma cunhada, que é a esposa de Dogão, e ela afirmando de que Dogão havia ocorrido esse acidente com ele e que o médico havia dito que o valor para amparar ele seria de R$10.000. Bom, dessa forma eu disse para ela que o médico tomasse as providências, que eu estaria indo lá para poder conversar com ele. E por sinal eu fui lá no hospital, cheguei lá por volta das 9 horas da noite e estava lá Dr. Marcelo Gomes, e também foi convocado lá a Mariana, não sei qual a função dela lá no hospital, acredito ser administradora lá. Aí ela afirmava, o Dr. Marcelo disse que havia até feito já a cirurgia do meu irmão e que ele passou muito bem pela cirurgia, mas que corria grandes riscos de contaminação e que nessa situação ele, como médico, fazia as recomendações de que fosse melhorado esse atendimento dele. E com isso a Mariana, a chefe administrativa lá, sempre com a postura de que dizia que teria que ter R$10.000 e esse valor seria para poder cobrir tratamentos, não afirmava qual tratamento seria coberto, a cobertura disso, qual seria a cobertura, e sempre dizia que queria o cheque ou queria o dinheiro, a transferência. Eu disse a ela que, como era domingo, 9 horas, feriado, e teria outros feriados pela frente, e que a gente estaria impossibilitado de estar arrumando esse dinheiro de imediato, mas que ela pudesse fazer todo o encaminhamento possível e a gente estaria tomando as providências para então estar amparando, cobrindo esse custo. Então, nesse caso, pelo que o senhor está dizendo, a exigência não partiu do médico cirurgião, mas sim da pessoa que administra o hospital. Inicialmente, quando a conversa foi anterior com minha cunhada, e foi o próprio médico que disse para ela, o médico que disse para minha cunhada que seria R$10.000. E na condição de negociador eu fui lá, e lá estava o médico que falou a respeito havia feito a cirurgia e que o risco que ele estava correndo era imediato. E o hospital, representado pela administração, então ela afirmava, de que seria esse valor. Mesmo porque na entrevista que foi colocada no site de Itapetinga.net, eu não afirmei de hipótese alguma o nome do médico. Eu apenas disse que o hospital havia feito essa exigência. E com isso, a gente, na quarta-feira, ainda estive lá no hospital, na tentativa de poder então estar resolvendo isso, na condição de que a gente não tinha ainda providenciado esses recursos pelo fato dos feriados prolongados. Então o médico providenciou então a transferência de Ivanildo para a ala do SUS. Mas o médico lá, ele chegou até a afirmar no momento em que rasgaria as A e H e procederia o tratamento por esses valores. Ele chegou até a afirmar essas coisas, que rasgaria então os atendimentos pelo SUS, e a gente com os R$10.000, ele seria então, por se dizer, melhor atendido, porque a cirurgia de fato já tinha sido feita. Então, no caso, pelo que eu entendi, a cobrança ela não sobreveu com relação a nenhum tipo de cirurgia feita pelo hospital, mas sim para uma melhor condição de estadia do paciente na Santa Casa.
Podemos afirmar dessa natureza, porque já que ele havia feito a cirurgia e ele afirmou de que rasgaria as A e H, podemos então atestar de que esses R$10.000 seriam para coberturas outras, embora não foram definidas qual seriam as coberturas, né? Seria desse ponto de vista. Certo. Ontem nós estivemos lá na Santa Casa e conversamos com o senhor Ivanildo, né? Ele falou até a nossa reportagem como ele está sendo tratado lá, né? Segundo ele, tem recebido um bom atendimento, né? Mas que agora está surgindo a necessidade de ele ser transferido para a Vitória da Conquista, né? O porquê dessa transferência, já que o senhor está à frente dessa negociação? Bem, se o hospital for observado hoje, pode-se notar que o ambiente é altamente insalubre para os pacientes. Isso conversa do próprio médico e também pela observação que a gente faz. Porque Ivanildo, nesses 2 dias que se encontra lá hospitalizado, ele já proliferou as condições de contaminações, ele já está com um estado mais grave da saúde dele. E então, como o filho dele, ele é estagiário no hospital de base, nós estamos tentando, né, tomar as providências necessárias para que seja removido, para que o tratamento seja melhorado. Eu posso até questionar a postura do médico em que foi até o paciente, que é Ivanildo, em busca de que ele se explicasse a respeito da matéria. Bem, se um paciente está no hospital, na condição que Ivanildo se encontra, não tem acesso a nenhum modo de informação, ele não tem acesso à mídia, não estava sabendo da matéria, e de repente um médico chegar até ele e pedir que ele dê explicação sobre o que se encontra escrito de matérias alguma, então eu acho que foi uma atitude de certa natureza, né, eu acho que não foi boa essa atitude do médico. Essa atitude do médico poderia alterar o quadro de saúde de Ivanildo. A gente vai rever isso, porque ele não poderia de forma nenhuma, procurar a mim, que sou o parente, foi eu que conversei com o blog de Zé Ferreira, a matéria foi postada sob minha responsabilidade, deveria ser procurado o parente, que sou eu, e não o paciente. Eu acho que isso ele colocou em risco, porque o paciente poderia, com isso, causar alguma irritação e, de repente, vier a ter problemas mais sérios de saúde. Uma última pergunta: como que o senhor avalia, então, nesta postura da Mariana, isso, né, da administração do Hospital Cristo Redentor, em dizer que o valor seria 10 mil, né, e esta postura do hospital convocar, no caso, a mídia, para poder o paciente, né, prestar, então, esclarecimento com relação ao seu atendimento lá? Como que o senhor avalia tudo isso para a gente poder concluir? Bem, primeiro que a postura de qualquer hospital não é cobrar cheque calção, não é cobrar assinatura impromissória e nem tampouco assinar documento administrativo. Mesmo porque a lei, que é desde 2002, reformulada em 2003 e feita uma inclusão para o Código Penal através da Lei 12.653, que foi assinada pela presidenta Dilma em 28 de maio de 2012, onde responsabiliza o médico ou o hospital sobre essas exigências, porque o hospital, nem médico nenhum, pode exigir, no momento de atendimento a paciente algum, valores ou então cheque calção. Então, eu acredito que isso eles fogem da regra da lei. Se eles não têm conhecimento, é bom que eles tenham conhecimento desde já que a legislação existe e que eles podem ter, de uma hora para outra, ser condenado, porque isso, como ele foi incrementado, o artigo 135 do Código Penal, pode haver até detenção. Então é preciso que os hospitais, eu acredito que não é só o Hospital Cristo Redentor, mas outros hospitais do Estado também praticam esse tipo de situação com familiares de paciente. É bom que se atente à legislação. E quanto à questão, como eu já disse, de ter colocado o Ivanildo para dar uma entrevista
nas condições que o Ivanildo se encontra, eu acho que foi um ato, né, mal pensado do médico, porque anteriormente eu não havia nem sequer, eu deixei o nome dele em evidência, eu, na matéria que tenho no site não aparece o nome do médico, mas agora essa pessoa que chegou lá, que conversou com o Ivanildo, de forma até pressionou o Ivanildo a prestar depoimentos de matérias que ele nem sequer sabia. Esse médico, Dr. Marcelo Gomes, ele foi uma atitude que pra gente, que é da família, foi altamente irresponsável, porque ele colocou o Ivanildo em risco, né, porque a pressão poderia subir e poderia causar gravidade na saúde dele. É isso que eu avalio a situação. César Soares para o Tribuna de Itapetinga e Itapetinga Net.